Bom dia, alunos do sexto período do curso de Direito da FAMIG e todos aqueles que porventura estiverem assistindo os meus vídeos. Nas aulas anteriores, a gente trabalhou um pouquinho sobre a responsabilidade dos pais decorrentes da guarda do poder familiar, discutimos a existência do termo autoridade parental, falamos sobre o abandono afetivo e a obrigatoriedade de se indenizar perante o STJ, falamos um pouquinho sobre alienação parental e também as obrigações paterno-filiais de preservação dos menores pelos pais. Falamos da preservação da convivência familiar nas aulas passadas. Dando continuidade à relação paterno-filial e também à responsabilidade, na aula de hoje eu proponho a vocês que a gente estude um pouquinho sobre a responsabilidade civil dos pais pelos atos praticados pelos filhos menores. O que acontece quando um menor causa danos a alguém e que tipo de responsabilidade tem seu pai ou sua mãe sobre esse dano que aconteceu? Vocês devem estar se perguntando em que medida a gente conseguiria responsabilizar os menores, já que eles são menores. Mas olha que interessante, eu quero já começar destacando que a responsabilidade civil, ela não tem nada a ver com a responsabilidade criminal nesse caso, ok? Aqui nós vamos tratar apenas da responsabilidade civil dos menores e de seus pais, beleza? Muito bem. Vamos relembrar um pouquinho dos pressupostos da responsabilidade civil? Os elementos necessários para a gente falar em responsabilização são 3. Culpa, dano e nexo de causalidade entre a conduta culposa e o dano, né? Quando a gente está diante de um ato praticado por menores, nós precisamos de analisar esses elementos, obviamente, e quando estivermos diante de um dano praticado por menor, a responsabilidade pela sua reparação civil pode ser imputada aos pais, já que, atenção, a responsabilidade civil dos pais pelos atos praticados pelos filhos menores, ela é objetiva. Trata-se do disposto no artigo 932 do nosso Código Civil. Vamos ver qual é a redação. São também responsáveis pela reparação civil os pais pelos filhos menores que estiverem sob sua autoridade e em sua companhia. Então, vocês podem perceber que, de acordo com o nosso Código Civil, como a responsabilidade ela é objetiva, descabe discussão de culpa. Nós não precisamos discutir culpa para poder falar em responsabilidade civil, já que ela é objetiva, ok? Basta, então, a existência de um dano perpetrado pelos filhos menores para que se imponha aos genitores o dever de repará-lo. E aí, o dispositivo, ele já nos permite concluir que a gente não discute se determinado pai ou determinada mãe estava com a guarda ou um poder direto sobre os seus filhos, mas se exercia sobre eles sua autoridade, ok? E é muito comum que essa discussão ela venha acompanhada de questionamentos que dizem respeito justamente a essa guarda, a convivência que um dos genitores tem e por aí vai. E nesse caso, como tem se posicionado a doutrina e a jurisprudência? Responderá o pai ou a mãe que tiver o filho em sua companhia. Exatamente por isso, nós já trabalhamos com a existência de casos em que o pai, exercendo o direito de visita, né, a convivência regulamentada, se tornou responsável pela reparação civil, ok? Muito bem. Ficando clara a responsabilidade civil dos pais, que é objetiva, eu questiono a vocês, e a responsabilidade dos filhos? Estariam eles isentos de qualquer responsabilidade? Não é bem assim. A responsabilidade civil do menor, ela será excepcional, de acordo com o artigo 928. O incapaz responde pelos prejuízos que causar se as pessoas por ele responsáveis não tiverem a obrigação de fazê-lo ou não dispuserem de meios suficientes. Vocês podem estar achando a redação desse artigo um pouquinho válida, mas a gente vai trabalhar com ele daqui a pouco. Eu preciso, por enquanto, que vocês saibam que são responsáveis primários os genitores. E os infantes, quando eles vão responder? Somente responderão se os seus pais não puderem satisfazer a obrigação. Então, enquanto a responsabilidade dos pais ela é objetiva, a responsabilidade dos menores ela será subsidiária e excepcional. Tá? E aí, vamos falar um pouquinho sobre o problema desse dispositivo. O professor Silvio de Sávio Venosa,
ele defende que, ao dispor sobre a responsabilidade do menor de forma excepcional, o Código Civil relega para o juiz o exame da conveniência da condenação e o seu montante. E isso pode significar uma série de casos sem ressarcimento, né? Porque a gente sabe que se o pai ou a mãe às vezes não tiver essa condição, dificilmente terá o menor. De qualquer forma, a responsabilidade ela também vai ser tratada no artigo 116 do Estatuto da Criança e do Adolescente, de forma direta e excepcional. Olha só, em se tratando de ato infracional com reflexos patrimoniais, a autoridade poderá determinar, se for o caso, a restituição da coisa pelo adolescente, ou a promoção por este do ressarcimento do dano, ou ainda a compensação pelo menor do prejuízo da vítima por outra forma. Vocês vão perceber que aqui nós estamos trabalhando o tempo todo com responsabilidade civil e nunca criminal dos menores, tá? Qualquer dúvida, vocês podem procurar no Estatuto da Criança e do Adolescente a sua responsabilização mais ampla, ok? Bom, e aí, fazendo a junção do artigo 116 do ECA e do artigo 928 do Código Civil, nós temos o enunciado 40 da primeira jornada de direito civil, que, mesclando tudo isso, considerou que o incapaz responde pelos prejuízos que causar de maneira subsidiária, artigo 928, ou excepcionalmente como devedor principal, na hipótese do ressarcimento devido pelos adolescentes que praticarem atos infracionais, nos termos do artigo 116 do Estatuto da Criança e do Adolescente, no âmbito das medidas socioeducativas ali previstas. É claro que toda vez que a gente trabalha com discussão relativa à responsabilidade civil, é cabível arguir caso fortuito, força maior ou ainda culpa exclusiva da vítima. E isso acabaria isentando de responsabilidade os genitores, já que qualquer uma dessas três hipóteses acarretaria o rompimento do nexo de causalidade, ok? Renata, a gente está trabalhando com danos causados por menores. O que acontece quando a gente estiver diante de um menor emancipado? Ou seja, ele ainda não completou 18 anos, mas ele já tem alguma capacidade para a prática de alguns atos, né? Nestes casos, a gente vai trabalhar com uma ideia de responsabilidade solidária. O STJ já decidiu que a emancipação do menor não vai lidir a responsabilidade dos pais, já que a emancipação se trata de um ato voluntário desses pais. Então, a gente não conseguiria trabalhar aí com uma isenção de responsabilidade. Bom, não deixem de responder os exercícios que eu disponibilizei para vocês e de me mandarem as dúvidas por WhatsApp, pelo próprio vídeo ou por e-mail. Bons estudos para vocês, tenham um bom dia!